Senhor, te apresentamos, ó Pai, e colocamos ele em tuas mãos. Usa, Senhor, como o Senhor sempre tem usado, como um canal de bênção, Senhor, para nossas vidas e para esta igreja. Senhor, revela a ele o que estiver em oculto na tua palavra. Deus de poder e glória, traz a memória, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem falado ao teu servo, para exortar, para edificar, Senhor, as nossas vidas e esta tua igreja. Assim, Senhor, nós abençoamos, Senhor, a vida do teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Vira as tuas mãos para lá. Toda a igreja, aponta as tuas mãos para lá. Para aquele lado ali. Da última vez que nós entramos num propósito para que essa igreja aqui pagasse esse aluguel, o Senhor me revelou, me mostrou uma cobra saindo deste lado, passando pelo portão, uma cobra que veio com o intuito de travar essa obra, de fechar essa obra. Eu, como servo do Senhor essa noite, como porta-voz da voz do Senhor, eu poderia ligar na terra, como eu poderia ligar no céu, porque o Senhor me deu autoridade para isso. Eu poderia, nesse momento, profetizar maldições para esse lado, porém eu não vou fazer isso. Eu profetizo para esse lado, que esse lado venha conhecer o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aquele que vive para sempre. Aleluia. Da mesma forma que tu mandaste algo para fechar essa igreja ficará cada vez mais forte. Aleluia. E com a tua presença neste local. Aleluia. É o que eu profetizo para este lado. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 12, versículos do 1 ao 14. 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 1 ao 14. Mais uma vez, agradecer o pastor Alex, pastora Letícia, todos os membros dessa casa. Estou com minha esposa hoje, foi toda bonitona, orou bonito ali, muito bacana, muito bacana. Deus abençoe a todos nessa igreja. Feliz de ver o Josué com o Mateus aqui. Fico feliz quando vejo você aqui. A irmã Shirley, a minha neta, eu conheci a primeira vez. Prazer em conhecer. Todos acharam? Olhei aqui. Eu sei que é Santa Ceia, mas essa foi a palavra que o Senhor me deu, tá? E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã:
misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, livrei-o das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de toda Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que insultou o Senhor, o menino morrerá. Poder de afetar. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa palavra. Meus irmãos, preste atenção nessa analogia que eu vou fazer agora. Por muito tempo, Kátia viveu com um inimigo silencioso. Ela sentia e dava sinais que algo não estava bem com a sua saúde. Por mais exames médicos e vários diagnósticos, nada conseguia detectar o que ela tinha. A doença estava lá, agindo em oculto, ameaçando a vida dela, mas sem ser descoberta pela ciência ou por médicos humanos. Mas no decorrer da vida dela, algo mudou nessa caminhada. Após a perda de um ente querido, ela resolve romper com seus protetores. Ela resolve romper com seus guias, aqueles que trabalhavam à base de quem dava mais, porque eles trabalham à base de quem dá mais. E 16 anos depois desse rompimento, a sua doença ainda estava em oculto, e agora a sua alma também adoeceu. E com a permissão de Deus, chegou o tempo da vingança, prometida, sabe aonde? Lá no velório daquele ente querido, em que um protetor se manifestou e queria agarrar o pescoço dela, porque ela havia quebrado tudo, todas aquelas coisas que tinha na casa dela, todas aquelas imagens, ela quebrou tudo. Aí o protetor, o guia, ele ficou chateado. Aí no enterro desse ente querido, ele toma uma mulher
E essa mulher vai com todo ódio para ela, querendo agarrar o pescoço dela. Mas a última frase dele foi: você vai esquecer de mim, mas eu não vou me esquecer de você. Só que junto com toda essa dor, todo esse sofrimento, muitas lágrimas, tinha um propósito chamado Jesus Cristo. O que estava escondido em trevas no corpo físico e na alma de Kátia foi trazido à luz. Deus revelou o que estava oculto para que a vida pudesse ser preservada. Assim como aconteceu com Kátia, aconteceu com Davi. Davi tinha uma doença no coração chamada pecado, uma artéria entupida em oculto. Ele estava vivendo como se nada tivesse errado. Ele governava, ele cantava, ele agia como o rei que era, mas por dentro, onde só o médico dos médicos pode ver, mas por dentro, onde só o médico dos médicos pode ver, havia uma artéria totalmente entupida pela mentira e pelo crime que ele cometeu. Os homens não viam nada. Israel achava que Davi estava em paz, mas realmente ele estava em paz, porque o pecado dele ainda não tinha sido revelado. Ele realmente estava em paz. Porém, o Deus que sonda na profundeza do nosso coração e alma decidiu trazer à luz o que estava em oculto. Para Kátia foi a vingança dos seus protetores. Já para Davi, o entupimento da artéria do pecado não foi diagnosticado por médico. Deus enviou o profeta Natan. Para Kátia, Deus revelou para os médicos aquilo que estava oculto. Para Davi, Deus envia o profeta para revelar aquela artéria entupida no coração, cheia de pecado, cheia de mentira. Agora, antes da gente entrar pelo capítulo 12, veja como essa estratégia foi construída por Davi no capítulo 11, ou eu vou chamar aqui de capítulo do enviar, ou em hebraico shalash. Davi enviou Davi enviou Joabe e toda Israel para a guerra, e ele ficou no palácio. Todo mês de abril era comum o rei ir para a guerra. Só que nessa ocasião aqui, Davi não vai para a guerra, mas ele envia o seu general e envia todo o povo. Aí eu já tiro alguma coisa para a gente aplicar na nossa vida. Se Deus te deu uma diretriz para você cumprir, e você vira as costas para essa diretriz que o Senhor te deu, você cai na mesma armadilha que Davi caiu aqui. Porque onde era para ele estar, ele não estava. Aí, sabe o que acontece?
Quando você não está onde você tem que estar, onde Deus te colocou para você ficar, você abre brecha, você fica suscetível a essa voltinha no terraço, porque a partir disso, de tarde, passeando pelo terraço do palácio, ele viu a mulher de Urias e enviou mensageiros para trazer Batseba ao palácio e se deitou com ela. Ou seja, aonde era para ele estar, na guerra, ele manda o seu general, manda o povo e fica no palácio. Aí ele começa a rodear o palácio. Ele está sem nada para fazer, ele começa a buscar coisa. Aí numa dessas, olha a armadilha, ó. Aí ele olha, vê aquele mulherão lá, vem a Batseba. Aí ele olhou, opa, e ele era mulherão, é fisgado pelos olhos. Você acredita que se ele estivesse na guerra, ele seria fisgado por ela? Sim ou não? Sim ou não? Então ele deveria fazer o que era de costume se fazer. O rei ia à frente na guerra. Mas ele não, ele preferiu ficar em casa. Ele preferiu ficar de boa. Lembra quando os filhos de Deus foram se encontrar com o Senhor e veio Satanás, o Senhor pergunta a Satanás: Satanás, de onde você está vindo? Mas, Senhor, estou vindo de rodear a terra e passear por ela. Porque esse costume, em todo o reinado, tinha esse costume de passear pela terra. Satanás aproveita, porque ele estava passeando? Porque ele era o dono da terra, ele era o dono da terra. Porque Adão e Eva pecaram, deram a chave na mão dele, desse lugar. Então, quando ele vai de rodear e passear, é a mesma coisa que Davi fazia no palácio. Ele rodeava e passeava pelo palácio, demonstrando que aquilo estava sob o domínio dele. Aí, ele manda Joabe enviar Urias de volta à guerra, com o intuito dele se deitar com Batseba, para ela pensar que o filho era dele. Por que eu falei que esse capítulo é o capítulo do enviar, do enviou, mandar, em hebraico shalash? Vai prestando atenção, olha só, Davi enviou Joabe e toda Israel para a guerra. De tarde passeando pelo terraço, ele viu a mulher de Urias e enviou mensageiros. Aí na outra, manda Joabe enviar Urias de volta para a guerra, porque ele trouxe Urias da guerra para que Urias mantivesse relação com ela, para que ele pensasse que ele fosse o pai. Mandar e enviar em hebraico é a mesma coisa, é o shalash. Já são 4 shalash aqui. Como nada deu certo, ele enviou a sentença de morte de Urias para Joabe, sendo que Urias leva ele mesmo a certidão de óbito dele. Olha que gravíssimo que Davi fez. Gravíssimo. Ele mesmo manda matar o cara, botar o cara na frente da batalha, e é o cara mesmo que leva a sentença de morte dele, cara. Terrível. Como nada deu certo, ele fez isso. Aí, Urias é morto.
quando o luto passou, ele enviou seus servos para buscar Betseba e lhe tomou como mulher. Agora veja que interessante. Davi, ele usou no capítulo 11, 12 enviar, ou enviou, em hebraico shalat. Vamos falar shalat. Davi, no capítulo 11, ele usou 12 shalat. Deus enviou um shalat. Qual shalat que Deus enviou? Natã. Para jogar o pecado escondido no coração de Davi. Enquanto Davi usou 12 shalachs para cumprir toda a maldade que ele fez, todo o pecado, todo o adultério, Deus mandou um shalach e jogou por terra tudo aquilo que ele estava escondido. 3 vezes 4, 12. Geralmente, quando o número 12 aparece no texto, ele está ligado a algo que Deus estruturou para governar e representar seu povo. Aí eu pergunto a você, igreja, Davi estava representando Deus quando fez isso no capítulo 11? Por que 3? O que são 3? O que significa 3? Trindade. Trindade. 4 significa o quê? Toda a terra, norte, sul, leste, oeste. Entendeu? Os 4 pontos. Os pontos 3 vezes 4, 12. Por isso que aparece aqui que o número 12, ele está ligado a algo que Deus estruturou para governar e representar o seu povo. Davi foi, como é que se diz? Foi reprovado aqui. Ele não estava governando e não estava representando o povo. Agora, observe como Deus usou o profeta Natã. Na cultura da época, além de rei Davi, ele era o juiz supremo. E como chegar a um rei e um juiz supremo e falar na cara dele: olha só, você fez besteira, você pegou a mulher do cara, você mandou botar o cara de frente para o cara morrer para cobrir o seu pecado. Vocês imaginam como foi difícil para o profeta Natã, tendo em vista que ele já tinha cometido pecado e tinha encoberto o pecado, porque o pecado já não era recente. Quando Natã é enviado, a criança já havia nascido. Então, se passaram no mínimo um ano, e ele quietinho no pecado dele, fazendo tudo normal, administrando, julgando. Olha a situação que Deus colocou o profeta. Entendeu? Então, o profeta Natã, ele usa da sabedoria. Qual a diferença da inteligência para a sabedoria? A inteligência é o que a gente produz na nossa mente aqui na terra. A sabedoria é aquela que vem de cima, é aquela que vem de Deus. Por isso, dentro da sabedoria, Natã usa o que? Parábola. Natã confronta ele dentro de uma parábola, para que ele não fizesse besteira contra Davi. Porque se ele chega e tiver a tu fez isso e isso, ele poderia pegar Natã
e mandar matar Natã para calar Natã. Entendeu? Então, dentro da sabedoria de Deus, Deus usa o profeta Natã em parábola. Aí, Natã, ele fala em parábola com Davi, como se fosse o quê? Um caso jurídico. Por quê? Porque Davi ali estava representando o quê? Um juiz. Ele não estava representando o rei. Ele chega, eu tenho um caso para você. Então ele toma a postura não de rei, ele toma a postura de juiz. Olha como é que Deus faz a coisa tão perfeita, que ele nem se liga no que iria acontecer com ele, a consequência toda daquela besteira que ele fez. Aí Natã começa. 2 homens viviam numa cidade, um era rico, o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha. Deus, através do profeta Natã, acessa as memórias seletivas de Davi. E ele se lembra de quem ele era e no que Deus o transformou. Feito isso, Natã incita, provoca, induz a Davi a realizar o quê? Uma ação. Ele não estava julgando como juiz. Natã incita ele, entendeu? Provoca ele, induz ele a agir. Aí, olha só, aí Natã incita mais ainda, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha. Olha a armadilha. Olha a armadilha para Davi. Na parábola, Natã chama cordeirinha, que em hebraico é kirbá, que significa literalmente algo próximo ao coração e nas entranhas. Você está entendendo? Natã chama a cordeirinha de kirbá. Kirbá era algo que estava muito próximo ao coração ou nas entranhas, ou seja, fazia parte daquela pessoa. Aí, Davi, em sua postura de juiz desse caso, lembrou do amor que ele tinha pelas ovelhas e pelas cordeirinhas da família. Sabe por que eu estou falando isso? Que Davi se lembra disso? Lembra lá que Davi lutou com o urso e com o leão? Só vai tirar a ovelha da boca de urso e de leão quem ama a ovelha. Aleluia. Se quer só o couro da ovelha, não vai tirar da boca do urso e da boca do leão. Vai deixar a ovelha morrer. Só vai atrás de ovelha quem ama literalmente a ovelha. É kirbá. É que traz a ovelha aqui no coração. É que traz a ovelha para dentro das entranhas. É que entra dentro das entranhas da ovelha. Sabe por quê? Porque se você não entrar dentro das entranhas da ovelha, como que a ovelha vai liberar? Vai se abrir com você, vai falar, vai explanar. Como que ela vai se pegar, ter um contato com você? Como? Então, Davi, ele se lembra disso. É Deus mexendo com a mente dele. É Deus mexendo com a mente dele para que ele lembrasse de tudo aquilo. Entendeu? Porque na família dele, ele que cuidava das ovelhas. Então ele tinha amor pelas ovelhas.
cordeia da boca de um leão, o cara tem que amar muito. Então, olha só, olha a prova. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Lembra que eu falei que Natã incita ele, provoca ele para ele fazer o quê? Para ele julgar, ou seja, para ele agir, cometer uma ação. E ele comete a ação. Esse homem merece a morte. Ou seja, ele já libera para ele mesmo a sentença. Esta é a primeira sentença de Davi. E veja como Deus faz tudo dentro da lei. Preste atenção, igreja. Deus não saiu da lei. Deus fez tudo dentro da lei. O adultério era considerado um crime grave. E de acordo com a lei, a punição de ambos envolvidos era a morte. Está lá em Levítico 20, versículo 10. Deverá pagar 4 vezes. Olha Davi. Agora, olha, presta atenção. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto não agiu sem misericórdia. Aqui, Davi não julga o caso na emoção. Viu que lá no começo, Natã incita ele se ira, ele julga, mas ele julga na emoção. Ele julga na emoção. Por isso ele já condena logo o cara. Esse cara tem que ser morto. Em muitos casos na nossa vida, às vezes, a gente tem que parar aqueles 30 segundozinhos, que é chamado da tal da janela killer, né? Que são os 30 segundos que quando você tem alguma coisa, você fala um monte de besteira com a pessoa, entendeu? Você fala aquilo que não quer falar. Essa é a tal da janela killer. São aqueles 30 segundos que você estoura, você explode. No início, Davi, ele julga literalmente com a janela killer aberta, porque ele se ira. Ele se põe no local desse cara que foi roubado, ele se põe no local desse cara que é pobre. Tu vê que Natã, com a sabedoria de Deus, incita ele a fazer aquilo, e ele libera um julgamento para ele mesmo muito forte. Só que é tudo dentro da lei, porque lá em Levítico era punido com isso. Agora, de pagar as 4 vezes, Davi não julga o caso da emoção. Agora ele aplica a lei novamente de Êxodo 22:1. De Êxodo 22:1. O que diz essa lei de Êxodo 22:1? Ela fala: se você roubar, no caso aqui a cordeirinha, se você roubar a cordeirinha e não executar, você pagaria o dobro. Agora, se você pegar a cordeira, roubar a cordeira e executar a cordeira, 4 vezes mais. Só que essa lei, ela também se aplica a boi. Agora preste atenção aqui. O que Davi libera é que a pessoa deveria pagar 4 vezes mais. Ou seja, por causa da cordeira, ele julga de acordo com a cordeira. Daqui a pouco aqui, eu vou falar as consequências aqui do que aconteceu com a liberação dessa palavra. Sabe por quê? Olha só, o pecado nos torna juízes
implacáveis dos erros alheios, para camuflar a nossa própria culpa. Aqui Davi, sem saber, ele estava profetizando a sua própria disciplina. Olha só, ele perde 4 filhos: o bebê de Batseba, Aminon, Absalom e Adonias. Preste atenção, Davi, ele teve em torno de 20 filhos, 19 homens e uma mulher, que foi Tamar. Aminon, que era meio irmão dela, estuprou ela. Ou seja, estuprou a própria irmã. Já Absalão, que era irmão dela, ele mata Aminon, ele se vinga. Ele vai lá e mata Aminon. O bebê de Batseba morre, porque Deus perdoou o pecado de Davi, mas a criança morrerá. Ou seja, o primeiro filho dela, ela teve quantos filhos? Ela teve o bebê do pecado, Salomão, teve um monte, né? Teve um monte de filhos. Preste atenção. Se Natan falasse boi em vez de ovelha, se você olhar no texto, morreram os principais filhos de Davi. Se Natan troca de cordeira para boi, sabe por quê? Se fosse boi era 5. Quem morreria? Salomão. Por isso Deus fala 4. Porque Deus sabia que Salomão iria cumprir tudo aquilo que ele cumpriu, iria construir o templo, entendeu? Por isso ele não botou bois, porque morreram os principais aqui. Poderia ter morrido Tamar, a menina, entendeu? A única menina, mas ela foi estuprada e Davi não deu muita bola, não. Isso que causou a revolta em Absalão, dele não punir Aminon, que estuprou a própria irmã, entendeu? Então Natan disse a Davi: você é esse homem. Aqui a máscara de Davi caiu por terra. Deus lembrou Davi de onde o tirou. Deus deu a ele o trono de Saul. Deus deu a casa de Saul, as mulheres de Saul. Deus deu Israel, Deus deu Judá. E se fosse pouco, Deus ainda lhe daria mais. Aqui Deus não está julgando a fraqueza carnal de Davi, mas o desprezo pelo que Deus já tinha lhe dado e feito por ele. O problema não foi o pecado de Davi, porque Deus perdoou e ele teve que arcar com as consequências. O problema, sabe o que Deus ficou chateado? É porque Davi desprezou aquilo que o Senhor já tinha dado. Olha o que Deus fala através do profeta: porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante a seus olhos. Versículo 9. Está entendendo que o que ele fez não chegou como um pecado mesmo? Não chegou assim como um pecado? Ele pegou a mulher do cara, mandou matar. Deus levou mais em conta o que ele desprezou, que foi a palavra do Senhor. Forte isso. Já que ele estava na frente, é aquilo. Ninguém é santo, todo mundo é pecador.
Aí a gente fala, pô, não existe pecadinho e pecadão. Beleza, realmente não existe. Mas a gente tem que prestar atenção. Olha só, como é que isso é sério. A gente tem que prestar atenção em tudo aquilo que Deus já nos deu. Porque pode pegar mal, pode chegar às narinas do Senhor um cheiro de ingratidão. Você está entendendo? Pode chegar com um cheiro de ingratidão. Ó, eu vou falar uma coisa aqui. Mês passado, nós tivemos o problema aí do aluguel. Eu vou falar porque Deus está mandando falar, tá? Não fica chateado, não. Eu e o pastor Alex, a gente estava conversando, a gente conversa muito. Falei, pô Alex, bota lá, cara, pra gente fazer um propósito, meia-noite, pra gente orar, para Deus movimentar a situação do aluguel. Aí o pastor Alex foi lá e colocou. Pô, quase ninguém colocou lá, estamos juntos. Cara, eu não estou falando que você tem que chegar e falar que vai orar meia-noite, não. Você está entendendo? Ó, pastor, eu trabalho o dia inteiro, entendeu? Durmo cedo. Mas 8 horas da manhã estou com meu joelho cravado nesse propósito. 7 horas da manhã, sei lá. Você está entendendo, cara? Aí ele falou comigo. Pô, tem uma ali e tal, não sei o quê, pintou um cara, tal. Falei com ele. Falei. Alex, esse cara vai pegar o local e não vai ficar no local. Dito e feito, o cara pegou o local e não ficou no local. Sabe por quê, galera? Olha só, deixa eu falar. Como é que a gente vai conhecer o Deus que faz milagre se a gente está pulando o barco? Você está entendendo? A gente tem que se unir, a gente aqui, orar, fazer o quê? Eu não conhecia ela, estou conhecendo ela agora, ela tinha operado, né? Mas eu estou acompanhando, ela botou um pano lá, tal, não sei o quê. É fazer isso, é movimentar, é a gente orar. Cara, no mesmo dia que ele botou um propósito, meia-noite, quando eu fui lá para o outro lado, lá sozinho, lá, que eu dobrei meu joelho para orar, eu falei, Senhor, o que é isso? O que é isso? Por que o Senhor está me mostrando? Eu vi aqui à frente, aqui a cobra passando, passeando ali, ou seja, travando a entrada das pessoas, travando, sabe por que a luz incomoda, galera? A luz incomoda, o que sai daqui incomoda, isso aqui incomoda. Você está entendendo? Então a gente tem que se unir. E se a gente ficou um pé aqui, meu irmão, é aqui que a gente vai ficar. A gente só sai daqui quando Deus mandar a gente sair e dar Glória a Deus, aleluia. Entendeu? Isso aí. Se é quentinho, bota lá, vamos fazer quentinho. Glória a Jesus. Mas vamos se juntar para orar. Porque sem Deus a gente não vai conseguir nada. Obrigada a Deus. Às vezes é aquela parada do barco, daquela outra vez, né? Você só quer encher o barco. Está igual o Pedro, você junta aquele barco ali, tem um propósito. E qual é o nosso propósito hoje? O nosso propósito hoje é pagar o aluguel. Então, se a gente pagar o aluguel hoje, amanhã a gente já tem que entrar em propósito de novo. Que jeito. Entendeu? É desse jeito. Para que a gente movimente para a gente. É até experiência para a gente mesmo. Caramba, tá ruim. Não tem como. Vamos orar por Deus do impossível, que Ele vai ter que dar um jeito. Não é botar ele na parede, não. Não pensa que está botando ele na parede, não. Tu é servo dele, tu vai pedir a quem? Tu vai pedir ao diabo. Eu estava conversando com Kátia hoje. Eu sou perseguido pela maçonaria. Perseguido. Já cansei de falar isso com você aqui. Acabei de conversar com ela ali. Eu estava conversando, tal, não sei o que, eu mostrei
Aí eu mostrei para ela, aqui, cara, vou aceitar, na hora. Oferecendo o quê? Dinheiro, né? Carro, Dinheiro, um monte de carro coisa. zero, E no final, casa. olha esse irmão aqui para mim. Dinheiro, quanto você quer para vir para não sei o que, para gente, para não sei o que, entendeu? Oferecendo, cara. Tu imagina se eu não estou fincado em Cristo. Porque é insistente, tá? É toda hora. Teve uma vez eu conversei com ele, eu falei, cara, presta atenção. Eu não quero isso aí não. Eu não quero dinheiro não. Eu quero, você serve a Cristo. Por que você não larga isso tudo e vem servir a Cristo? Não. Isso aí eu não quero não. Servir a Cristo não é para mim não. Eu prefiro servir a quem eu sirvo. Pô, você está entendendo? O mundo espiritual ele se movimenta, cara. Ele se movimenta o tempo todo. Então, a gente tem que estar unido dentro de um mesmo propósito. O que Natan revela a Davi em secreto teria consequências perante toda Israel e perante o sol. A espada que foi usada contra Urias agora se voltaria contra a sua própria casa. Está entendendo? Porque a gente não pode mandar um monte de coisa para lá, porque toda maldição que a gente manda, ela volta. E não é isso que Deus nos ensinou. Às vezes a gente perde batalhas, sabe por quê? Porque a gente quer agir da mesma forma que o nosso inimigo. Ele vem com ódio acima da gente, a gente quer ir com ódio para cima dele. Não é choque, tu é servo. Tu é servo. Agora, ele vive em mim. Peça não a sabedoria que vem do céu para você poder agir. Porque você perde muita coisa nesses 30 segundos que você toma uma atitude, você pode tomar uma atitude errada. Você pode dar um passo errado. Freia. Aqui, como igreja, a gente tem autoridade para fazer. A gente tem autoridade. O que é ligado aqui é ligado no céu, cara. A gente tem condições de amaldiçoar quem a gente quiser, cara. Mandar dificuldade para quem a gente quiser. Só que não é isso que Cristo quer da gente, entendeu? Em vez de amaldiçoar, Senhor, traz para se prostrar aqui. E ela vai ser o canal para que essa igreja não feche. Já que ela quer fechar, ela vai ser a mais. Aleluia! Glória a a mais Deus! Eu creio! Para que isso aqui não feche. Porque ela vai dar Glória a Jesus! Aleluia! A diferença entre Davi e Saul é a confissão sem desculpa. Davi não culpa Batseba, Davi não culpa o estresse da guerra, Davi não tenta subornar o profeta, ele só admite: pequei contra o Senhor. Totalmente diferente de Saul. Saul inventou um monte de coisa para Samuel, entendeu? Natan foi a maior prova de amor de Deus por Davi. Se Deus não tivesse enviado o profeta, Davi teria morrido como um rei bem-sucedido aos olhos humanos, mas como um cadáver espiritual aos olhos de Deus. Você está entendendo que Natan foi uma prova de amor de Deus para com Davi? Essa semana eu peguei o resultado ela fez falei, pô, cara, ela até mandar testemunho. Fez o eco cardiograma, estava toda nervosa lá em casa. Botei na inteligência artificial, leu, me dá o diagnóstico aí. Pô, o diagnóstico show de bola. Falei, caramba, cara. Você é diabetes, né? Várias comorbidades, né? Tanta gente aí que
E às vezes eles dão uma topada e morrem. Isso é para você dar testemunho na igreja. Glória a Deus. Apesar de todos os meus erros, apesar de todas, sei lá, as minhas dificuldades, apesar de todas as doenças, o Senhor ainda está cuidando do meu coração. Já tem 13 anos. Até em vida, fez uma matéria nova, né? Glória a Jesus. Obrigada, Jesus. Existe algo nesta noite que você precisa pedir perdão ao Senhor. Antes que seja revelado debaixo do sol. O que está em oculto, Deus pode revelar aqui agora. Porém, Ele quer ouvir a sua confissão de culpa, assim como Davi fez. As consequências do pecado você vai ter que carregar. Mas nessa noite, Deus me trouxe aqui para te dizer e te confirmar que Ele está te perdoando. É melhor passar toda a tua vida com o espinho na carne, mas com a certeza que Deus te perdoa. Aleluia. Sabe aquele espinho de Paulo, que muita gente fala que é doença, que é não sei o quê? Não é nada de doença não. Espinho na carne é tudo aquilo que vem à tua mente contra você mesmo. São as tuas lembranças. As lembranças. Só entende a mente de Paulo quem já fez o que Paulo fez. Eu já cansei de falar isso. Só entende a mente de Paulo quem já fez o que Paulo fez. E eu posso falar para você, não é a doença. O espinho na carne dele era a lembrança do que ele fez. Porque eu também passo por isso, porque eu tenho lembranças do que eu fiz. Você está entendendo? E hoje, crente, eu às vezes aquilo me vem à memória, eu falo, rapaz, para que Paulo, sabe por que era ruim para Paulo? Porque as lembranças dele, toda a perseguição, toda a maldade que ele fez contra aquelas pessoas, fez com que Deus transformasse ele naquela pessoa. Ele agora fazia parte daquele grupo. Então o diabo, de tempos em tempos, vinha na mente dele: rapaz, você matou, você roubou, você fez isso, você torturava as pessoas e agora você quer dar uma de crente. Entendeu? Esse era o espinho que esbofeteava ele. Entendeu? E essa noite o Senhor quer tirar esses espinhos que estão na nossa cabeça. Não é só na de quem esteja com espinho na cabeça, não. Eu também tenho espinho na cabeça, um monte deles. Entendeu? E isso incomoda. E o Senhor, Ele quer jogar isso por terra hoje. Todo pecado escondido, você não precisa vir aqui na frente, não. Não, eu tenho pecado, eu fiz isso. Não. É aí. Eu vou pedir que a pastora Letícia ore pela gente, porque eu preciso de oração também. Começa a trazer na tua cabeça aqueles pecados, aqueles erros que você cometeu, que o diabo tem usado como espinho na tua carne. É aquela coisa que você para e lembra assim: caramba, por que eu fui fazer isso? Meu Deus do céu, eu me arrependo de ter feito isso. O Senhor quer jogar por terra isso hoje. Ele quer tirar da tua mente isso, para que Satanás não continue usando isso contra você, contra a tua mente. Às vezes tu está alegre, ele ou ela está alegre, aí vem aquele pensamento, aquela coisa ruim: caramba, isso. Para que eu vou fazer isso?
Aí você fica se martirizando, entendeu? Se martirizando, achando que esse erro você não pode perdoar, achando que esse erro você não pode jogar no mar de esquecimento. Pode. Deus já te perdoou. Deus quer tirar isso da tua mente. Deus quer te libertar. Quer que você saia daqui hoje com a tua mente liberta, limpa e confiante que o Senhor te perdoou. A consequência dos teus pecados, elas vão vir. Porque se nós erramos, nós pagamos. Agora, a tua mente, tenha certeza disso, que Deus hoje vai jogar por terra esses pensamentos negativos. É só você e Deus, fechar os teus olhos enquanto a pastora Letícia pede para Deus jogar por terra esses pensamentos negativos, essas heranças malditas na tua vida. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu vou passar para a pastora Letícia orar. Uma semana abençoada para todos. Obrigado pela oportunidade. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, te louvamos, Senhor, te exaltamos, Pai, porque Tu és um Deus carinhoso, porque Tu és um Deus perdoador, porque, Senhor amado, Tu dizes, Senhor, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos, ó Deus, nos voltarmos para Ti e confessarmos, Senhor, os nossos pecados. Eu sei, meu Deus, alguns nós esquecemos, alguns lembramos às vezes e confessamos, Senhor, com os nossos lábios e nos arrependemos, Senhor, de fato, nos arrependemos. Como o pastor Monta disse, que às vezes pensamos, por que fiz? Fizemos no ímpeto da emoção, mas fizemos. E pedimos perdão, Senhor. E carregamos uma culpa, Pai, ainda após o perdão ser liberado para nós. Mas a Tua palavra, Senhor, ela é pura, ela é limpa. A Tua palavra, Senhor, é verdadeira. E ela diz, Senhor, que quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos, ó Deus, de verdade, não é um remorso, Senhor. Não estamos falando de remorso, que eu confesso e no dia seguinte eu volto a fazer. Não. Eu estou dizendo de arrependimento, que eu não volto a praticar as mesmas práticas, Senhor. A Tua palavra, Senhor, nos diz que o Senhor nos perdoa e lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas o nosso acusador, o nosso adversário, ele vem todo o tempo tentando nos lembrar daquilo que fizemos, para que nós, ó Pai, perdamos a alegria da salvação, para que nós perdamos, Senhor, a alegria da Tua presença, e nós venhamos não sentir mais que somos dignos, Senhor, de termos o Teu Espírito Santo em nós. Porque o que Ele quer, Senhor, é nos afastar da Tua presença. O que Ele deseja, Senhor, é que nós venhamos não confessar ou acharmos que não fomos perdoados. Mas hoje, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do Teu nome, Senhor, nós repreendemos todo o pensamento contrário. Nós repreendemos, Senhor, toda acusação do maligno. Nós repreendemos, Senhor, nesta hora, tudo aquilo, Senhor amado, do inferno se levanta para lembrar, ó Deus, daquilo que fizemos, ó Pai, e nos arrependemos e confessamos. Liberta a nossa mente.
E nós podemos ver, Senhor, que em toda a sua trajetória, ele não adulterou novamente. Ele não assassinou novamente. Ele matou em combate, em guerra. Mas ele nunca mais fez o que ele fez com Urias. Ele teve arrependimentos de verdade. E o Senhor perdoou. E porque o Senhor perdoou, ele disse: não afaste de mim, não retire de mim o teu Espírito Santo, não retire de mim a alegria de te servir, de te louvar, de te adorar. Senhor amado, que nós venhamos ter prazer em estar na tua presença. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Para quem iríamos nós, ó Deus, se só tu tens palavra de vida eterna? Se tu és, Pai querido, perdoador, se tu és aquele que limpa, tu és aquele, Senhor, que nos transforma, tu és aquele, Senhor amado, que cria em nós, ó Deus, algo novo, tu traz à existência aquilo que não existe, Senhor. Ô Jesus querido, obrigado, Pai. Então, ó Deus, nós estamos aqui. Erramos, sim, erramos. Mas não temos prazer em errar. Não temos prazer, ó Deus, em vivermos em práticas pecaminosas. Não mais. Não queremos mais. Queremos fazer valer a tua palavra. Queremos cumprir em nós, Senhor, a tua palavra. Então, ó Deus, retira de nós. Retira de nós, Senhor amado, sentimentos de que não fomos perdoados. Retira de nós, Senhor Jesus querido, aquela consciência pesada, Pai, após confessarmos com nossos lábios e nos arrependermos de verdade. Retira de nós. Arranca de nós, ó Deus. Não porque somos merecedores, mas é pelo poder da tua palavra. Porque a tua palavra diz que depois que confessamos e nos arrependemos e não praticamos mais, o Senhor esquece e lança no mar do esquecimento. Então, Senhor, pelo poder da tua palavra, cumpra ela em nós, ó Deus, para a glória do teu santo nome. E que o nosso adversário, mais uma vez, saia daqui derrotado, para a glória do teu nome. Não porque somos fortes, não porque somos poderosos, não somos. Não, Senhor, não somos. Mas é porque diz a tua palavra que por um caminho ele vem, mas por 7 ele bate em retirada. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, ó Deus, pelo poder da tua palavra, repreende o adversário. Repreende o inimigo, Senhor amado. Repreende ele da nossa mente, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.